O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou muito admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois que pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Estamos na quarta-feira da primeira semana do Advento e eu tenho falado para vocês que a igreja ela se coloca numa atitude de preparação. Estamos nos preparando para o Natal, para celebrar a primeira vinda de Jesus, o nascimento dele, ele que veio para nos resgatar, para nos salvar. Mas nessa primeira parte agora, como eu disse, até o dia 16, a igreja está relembrando a segunda vinda de Jesus. Ele prometeu que ele virá um dia para buscar os seus, aqueles que se encontram fiéis. Aí, nesse clima de advento, até o dia 16, nós estamos assim, olha, Jesus poderá chegar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, então vamos ficar preparados. Mas nós poderíamos suscitar uma pergunta, né? Mas para quê? Esperar Jesus? Para nós irmos para o céu? Para quê? Então, nessa quarta-feira, não sei se vocês perceberam nas leituras, está se falando de comida, de alimento, de banquete. Então Deus, ele se utiliza de uma linguagem humana para mostrar o que será a nossa felicidade lá na eternidade. Um dos profetas que se coloca muito, que está em evidência nesse tempo do Advento, é o profeta Isaías. Porque Isaías era aquele que era o profeta que animava o povo que estava no exílio. Imagine o povo no exílio, foi retirado das suas terras, eles não podiam ir no templo porque estavam em outro lugar, cultura diferente. Então Isaías estava lá animando o povo, né? Veja como é que ele anima, né?
O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte, no monte Sião, lá onde está o templo de Jerusalém, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Olha, ele eliminará toda a morte. Não existirá mais morte. Ele enxugará todas as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Aquele povo desanimado é animado. Há uma motivação. A motivação é essa: o Senhor virá, Ele vai tirar toda a lágrima, não haverá morte. Nós iremos comer comidas com rica iguarias. Lembremos que agora, na oração da coleta, que é a primeira oração que é feita, ali diz assim: Senhor, dai-nos a graça de que quando o Senhor chegar, o Senhor nos encontre, aqui eu vou falar com a minha própria palavra, numa vida tão santa, numa vida de graça, ao ponto de que quando isso acontecer, nós sejamos dignos do banquete eterno, aonde o Senhor mesmo vai nos servir. E aqui, o Salmo 22, o refrão, que vocês rezaram bem, na medida que foi sendo lido, proclamado: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Olha, eles pensando no templo de Jerusalém. Na casa do Senhor eu habitarei por tempos infinitos. Só que o que Deus estava dizendo não era o templo de Jerusalém, é o céu. Por lá nós habitaremos por tempos infinitos. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento. E lá vai ser uma festa muito grande e seremos enriquecidos com a graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, no Evangelho, não sei se vocês perceberam, nós estamos acostumados a ouvir aquela narração da multiplicação dos pães, que está no Evangelho de São João, que eram 5 pães e 2 peixes. Aqui não está falando de 5 pães e 2 peixes, Aqui está falando de 7 pães e alguns peixes. Mas aqui tem uma narração interessante que nós não podemos nunca esquecer. Quando eles trazem os 7 pães e esses peixes, aqui fala assim que Jesus deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Toda vez que vocês lerem nas Sagradas Escrituras dos Evangelhos, quando se fala da multiplicação dos pães, estejam atentos a esse gesto. Pegou o pão, deu graças, partiu e deu. Santa Missa. A missa. Aí São Paulo diz que na noite em que Jesus foi entregue, ele pegou o pão, aí ele fala também as mesmas palavras de Jesus, e ele diz que nós devemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor até que ele venha. Nos alimentamos, lembramos da paixão do Senhor
da sua ressurreição até que ele venha nos buscar. Então, quando vamos à missa, nós precisamos vir com essa intenção, participarmos do sacrifício, lembrarmos que ele morreu e depois da sua morte ele ressuscitou. E ele disse que ele voltou para o céu e disse que vai voltar. Quando o sacerdote fala essa palavra, que eu quero que vocês respondam imediatamente, né? Que já está tão incutido, graças a Deus, entre nós católicos, né? Eis o mistério da fé. Aí responde o quê? Anunciamos. Está vendo o que é que a igreja clama dentro do sacrifício? Depois que o sacerdote pega as ofertas, o pão e o vinho, pede a invocação do Espírito Santo, que chama epíclase, e vem sobre o pão e o vinho, ali há a transubstanciação, já não é mais vinho, é o sangue do Senhor, já não é mais pão, é a carne do Senhor, e ali nós estamos agora diante daquele que veio do céu pela primeira vez, para apontar para nós o caminho do céu, e que virá um dia para nos resgatar. E ali ele está presente, no seu corpo e sangue, alma e divindade. E ele se torna o quê? Alimento nosso. Enquanto Deus nos suscita esse desejo por um alimento que nós teremos no céu. Eu não sei como é que vai ser isso. É uma linguagem humana, não vamos dizer que lá a gente vai tudo ficar do lado de uma mesa lá e todo mundo comendo e bebendo, não é isso. É que banquete lembra-se felicidade, lembra-se alegria. Como é que você vai para um banquete lá e fica tudo triste lá? Só se tiver comida que você não gosta. Mas geralmente no banquete é um lugar de festa, é um lugar de alegria. Então, enquanto nós não vamos para lá, nós, com o coração aberto, com muita alegria, nos domingos, que é o dia do Senhor, e aqueles que compreenderam o valor da Santa Missa e podem ir durante a semana também, nós vamos aqui nos alimentando dele e nos preparando para ir para lá. Então, vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Nós estamos nessa terra de exílio. Esse mundo é um exílio. Por mais que neste mundo possam nos oferecer, possam nos mostrar coisas que humanamente, ou só os cegos é que acabam vendo isso, né? Aqueles que não têm uma vida em Deus, por mais que mostre que isso aqui é bom, isso aqui, não. A nossa pátria não é aqui. São Paulo deixou isso bem claro na carta aos Filipenses. Nós somos cidadãos dos céus. Isso aqui é uma terra de exílio. Nós estamos de passagem. Agora nós fomos criados para vivermos com Deus lá na eternidade. Esse mundo nos oferece morte, desprezo. Imagine, esses dias um padre falando, né? De uma moça que ligou para ele e simplesmente disse para ele que a vida dela não tinha sentido. E ela dizia, eu vou me matar. E o padre foi fazendo de tudo, não, você não pode fazer isso, não faça isso de maneira nenhuma. E ela dizia, e ele começou a ligar para ela, e foi ligando e tudo, até que, num determinado momento, as mensagens foram, mas não foram recebidas.
Chegou, mas não tinha resposta. Aí depois, a tia dessa jovem aí, ela recebeu e disse, ela morreu, se matou. Perdeu o sentido da vida. Nós estamos numa terra de exílio, querendo ir para o céu, aguardando o Senhor chegar. Mas nós não estamos aqui com desgosto e procurando uma solução para tirar a vida, nem no sentido de querer ir para o céu, e que nem ninguém pode fazer isso, porque não matarás. Mas aqui, eu estou usando esse exemplo para dizer assim, esse mundo não nos oferece felicidade mesmo. Mas lá no céu nós teremos uma felicidade muito maior do que essa, mas nós não podemos tirar a nossa vida. Só Deus é que pode nos levar, só Ele é que pode dizer, chegou o momento. Enquanto isso, nós vamos nesse mundo lutando contra o mal, procurando força em Deus na Eucaristia, para que Ele possa nos dar força para nós não cairmos naquilo que pode ofendê-lo e levarmos à perda total da vida eterna. Nós vamos nos alimentando dele, nós vamos participando da missa, nós vamos encontrando força, nós vamos lembrando que ele venceu a morte, nós vamos lembrando no sacrifício da missa que ele ressuscitou, nós vamos lembrando que ele disse que um dia ele retornará para nos buscar, e isso vai nos dando força, e nós vamos animando uns aos outros, na adversidade de sofrimento que as pessoas vão vivendo, e nós vamos dizendo, não, fique firme, Jesus venceu, vamos nos fortalecer nele, vamos esperar ele, até o dia que ele vier, na sua glória, para nós participarmos desse banquete eterno. Eu sempre falo aqui com vocês, né? Eu sou desejoso que venha acontecer esse dia na minha vida. Eu já compreendi que realmente esse mundo não traz felicidade. E se traz felicidade, existe uma felicidade muito maior. E como eu sou ambicioso pelas coisas maiores, eu quero a maior felicidade. E se a maior felicidade é estar com Deus lá, para que eu vou ficar preso aqui? Para que eu vou ficar apegado aqui com as coisas? Sempre se desapegando e nos apegando cada vez mais a Deus e lembrando, existe um lugar melhor. Eu sempre olho para essas montanhas aqui do lado, né? Onde o pessoal fala que tem ali o gigante que dorme. Outros falam o pico dos marins. Né? Eu olho para lá e ali eu digo, nossa, para chegar lá em cima não é fácil. Uns 2 ou 3 meses atrás, alguns membros da comunidade foram para lá, né? Subiram aquele morro. O Sérgio Coutinho estava lá na frente de todo mundo, comandando. E chegaram lá no pico para contemplar, né? Toda essa região nossa aqui que é bonita, mas para chegar lá não é fácil. Para chegar lá tem cobras, tem escorpiões, tem rio, tem mar. Eu estou assim falando para a gente entender, né? E é com dificuldade. Mas quando se chegar lá, nós vamos ver. Aí eu digo assim, a minha caminhada para a eternidade é assim, feita de tantas dificuldades, tantos problemas. E é na Eucaristia que eu celebro que eu encontro força, porque eu me alimento do próprio Deus. E vou me alimentando dele. E dizendo cada vez mais, realmente, eu coloquei minha alegria nisso aqui, olha, não deu certo. Coloquei
também não deu certo. Coloquei naquilo lá, também não deu certo. É assim. É assim. Mas se isso que eu coloquei não deu tão certo, Jesus nos diz que tem um lugar que dá certo, que é muito melhor do que esse. E esse lugar é a pátria celeste. É lá que existe esse lugar. Então, agora o que é que eu faço? Eu coloco essas felicidadezinhas no lugar delas, porque é felicidadezinha mesmo, e me transporto para a grande felicidade. E vou encontrando força dia após dia, até o dia que ele disser: Padre José Augusto, pode vir. Ou no dia que ele vier na glória para levar todo mundo. Eu espero que eu faça parte do grupinho, né? E olha bem que eu estou falando grupinho, porque não vai ser um grupão, não, vai ser poucos. Em relação à multidão dos que vão se perder, porque vai uma multidão também para o céu, mas comparando com os que não irão, o de cá vai ser menor. Deus sempre contou com poucos. Quem estuda teologia sabe, né, que lá fala assim, o resto de Israel. Os anauins, os pobres, os pequenos, são esses. Aqueles que desprezaram esse mundo e colocaram a verdadeira alegria em Deus, nele. E nesse mundo a gente olha ao nosso redor e nós vemos que a multidão não coloca. Mas que nesse tempo de espera que todos possam, o máximo que puder ir, o máximo. Mas eu espero que eu esteja lá. Não vou ser presunçoso de dizer que eu já estou pronto para ir. Essa presunção eu não estou. Eu não posso usar. Estou sempre pecando. Tenho sempre que buscar um sacerdote para me confessar. Se eu chegasse ao ponto de não ter pecado nenhum e fosse igual à Virgem Maria, né, a Imaculada Conceição, ou o Imaculado Conceição, eu poderia estar na presunção. E olha que ela nem na presunção ela ficou. Então, eu não posso ficar dizendo, mas que eu desejo ir, eu desejo, e que eu quero. Então, eu vou me alimentando. Venho, celebro a missa, me alimento do Senhor, eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e aguardamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vem. Aí eu olho ao redor e realmente, olha, Senhor, lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor. Lá é melhor. Lá é melhor. Então vamos lutar pelo melhor? Vamos fazer com que valha a pena. Quando o Senhor chegar na sua glória, Ele olhar para mim, olhar para você e dizer assim, vinde, bendito do meu Pai. Vinde, bendita do meu Pai. Não foi fácil, você lutou. Eu vi. Teve momentos que parecia que você ia até arrefecer, mas você não arrefeceu, você foi firme. Venha agora. Aí, meu amigo, aí, meu irmão, só a alegria. E vamos lembrar dos pastorios, em especial o Francisco, né? Quando uma das meninas falou para ele assim, a Lúcia, né? Olha, Francisco, já que você vai logo, porque Nossa Senhora disse que você vai logo, e eu ainda vou ter que ficar aqui. Imagina, né? 80, morreu com 90 anos, me parece, não foi? Bem idosa já, demorou. A menina lá na infância, demorou. Para esse mundo demorou mesmo, mas foi rapidinho. Para quem está no céu é rápido. Aí, você lembra de mim? Me recomende a Nossa Senhora. Aí o Francisco olha para ela e diz assim, olha, Lúcia, fala com a Jacinta, porque eu não sei se eu vou ficar pensando mais nessas coisas, não. Não sei se eu vou pensar mais nessas coisas. Fala com a Jacinta.
Então ele está dizendo que o grau de felicidade dele vai ser tão grande lá no céu, que ele acha que ele não vai ficar preocupado com essas coisas daqui não. Agora é Deus. Que seja assim para nós, né? Cada um na sua vida, quer seja sacerdote ou não, casado, solteiro, missionário, levemos uma vida santa, desejando o banquete celeste, desejando o céu, porque lá é o nosso lugar, né? Por isso que eu escrevi aquele livro há uns anos atrás, né? O meu lugar é o céu. E isso eu tenho certeza, o meu lugar é o céu, não é a terra. Agora, se eu irei, eu não sei, mas estou suando. E se for preciso suar, eu vou suar para chegar lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.